Bom dia, meus queridos. Estamos na Escola Bíblica Digital e contamos com vocês para que fique conosco e também vocês possam mandar essa gravação para que outros também tenham acesso à Escola Bíblica Digital. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 4 de julho de 2021, e nós estamos na nossa Escola Bíblica Digital. Hoje, aula 15. E desejamos a todos um bom dia e esperamos que todos fiquem conosco até o final da nossa aula. Queridos, é a Quarta Igreja Batista de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, levando para vocês a oportunidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor na Escola Bíblica Digital. Todos os domingos, às 9 da manhã, estamos colocando aí para que vocês tenham acesso. E se vocês completarem as 52 lições, o que acontece, Ivone? Vão ganhar um certificado no final do ano de 60 horas aula, desse panorâmico bíblico que nós estamos fazendo, de 52 lições. Começamos em Gênesis e vamos terminar em Apocalipse. E seria um prazer que, além de você fazer, mandar para frente para seus contatos, para que também possam fazer e assim, junto conosco, meditarmos na palavra do Senhor, porque a palavra diz o próprio Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nada melhor do que a escola bíblica dominical, no caso aqui, escola bíblica digital, para que possamos crescer, nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus. Então, nós já fizemos a nossa abertura e agora vamos orar, né, pastor? Vamos Vamos agradecer a orar. Deus a noite de sono, vamos agradecer a Deus a proteção, o cuidado dele para conosco. E antes de começarmos a nossa lição de hoje. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos por este momento, quando o Senhor nos proporciona a alegria de juntos estudarmos a tua palavra, meditarmos na tua palavra, Senhor. Nos ajude para que possamos ter condições de sermos instrumentos para passarmos para os nossos queridos irmãos, amigos, a oportunidade de conhecer um pouco o que tu queres, ó Deus, que cada ser humano venha conhecer, que é a tua palavra, e sem dúvida estaremos assim tendo oportunidade de convivermos com o Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós rogamos, pedimos neste momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ti, Pai Santo. Amém. Amém, amém. Então hoje o nosso tema é pecados que entristecem o coração de Deus. EB Digital 4 do CE 2021, hashtag 4 Batista TL. Nós estamos na nossa 15ª lição. E vamos começar a fazer a leitura básica da nossa aula de hoje. Pecados que entristecem o coração de Deus. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma comida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então, essa é a nossa referência, e nós temos o nosso versículo para memorizar. Hoje, Coríntios 10, 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, eles lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Esse é o nosso versículo que vocês possam marcar. Volta o vídeo, veja novamente 1 Coríntios 10, 12 e 13. Colocamos de novo aí para que você possa fixar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Muito bem. O nosso texto de referência está ali em 1 Coríntios 5, 7 e 8, que diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Interessante aqui, logo do primeiro texto que você leu, mostrando exemplos da história de Israel. Saímos, né, agora já estamos caminhando para o Novo Testamento, até chegar em Apocalipse. Então, Paulo aqui, ele faz um resumo, né, um pouco da história de Israel, nos trazendo, nos mostrando para o Israel atual, que é a igreja, a importância de crermos e obedecermos esse Deus que é fiel, não é? Que é fiel. Interessante, muito boa aqui esse texto para a nossa reflexão de hoje, a nossa aula da Escola Bíblica Digital, onde estaremos frisando algo que foi o que levou o povo de Israel a muitas vezes até mesmo perder nas batalhas, não é? Que era a desobediência e o pecado. Então fique conosco, meus queridos, vamos juntos aprendermos um pouco aqui e vamos ver agora quais os objetivos da aula de hoje, não é, Ivone? Isso. Nós precisamos entender que todo pecado entristece a Deus. Né? Nós vamos ver apenas alguns mais comuns que ocorreram no meio do povo, na travessia pelo deserto, e que também ocorrem no nosso meio hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é entender que o pecado entristece a Deus. E por esse motivo, nós devemos viver o mais longe do pecado possível que nós pudermos, né? Ou seja, fugirmos dele mesmo. E orar e vigiar para vencer as tentações do pecado, buscando constantemente a comunhão com Deus. Então, isso é que o estudo quer frisar nesta manhã. É o objetivo do estudo, entender que o pecado entristece a Deus, devemos fugir do pecado e devemos vigiar e orar para vencer as tentações do pecado. E vamos ver também aqui quais são os pecados que mais aborrecem, deixa Deus triste, não é? E interessante que o próprio povo de Israel, um povo que foi chamado, um povo que é específico de Deus, que diz o texto também, analisando a palavra, diz que Deus chamou o povo de Israel não porque era um povo melhor do que qualquer outro, mas simplesmente porque Deus amou, não é? Deus amou. E quando olho para o Israel atual, que é a igreja, e olho para Jesus, o líder dos líderes, diz lá, claramente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha que coisa interessante. Deus falou no Velho Testamento, mostra através dos profetas, dos reis, não é? Tentando mostrar a esse povo a importância de ser correspondido, não é? Mas o povo sempre desobedecendo por motivo do pecado. E alguns pecados vamos frisar aqui, mas por que eu falei agora sobre a questão no Novo Testamento? Porque assim como no Velho Testamento, mesmo o povo sendo infiel, Deus continuou fiel e sempre existia alguém que Deus frisava, olha, esse daí
vou levantá-lo para ser o líder do povo, não é? Até mesmo entre os reis, não é? Vou levantar você porque você foi obediente, você é, é, não é, praticou esses tipos de erros que não deveriam ser praticados, que eu mesmo orientei. E assim Deus sempre levantava alguém para conduzir o povo. Deus, a misericórdia e o amor de Deus, sempre querendo bem. E no Novo Testamento, lógico que vai ser as aulas próximas, né? Mas só para adiantar aqui, quando o novo Israel, que é a igreja, se arrepende, individualmente ou coletivamente, Deus sempre está pronto a resgatar, trazer e tornar a pessoa útil, não é? Mesmo que venha sobre si o sentimento de culpa, o sentimento de perda, de relacionamento com Deus, e até mesmo se culpar porque não cumpriu aquilo que deveria ser cumprido como um filho obediente, uma igreja obediente, mas as misericórdias de Deus nos alcançam. E Paulo diz, onde reinou o pecado, superabundou Superabundou a a graça. Então graça. estamos na graça do Senhor. Mas Amém. Paulo aqui fez um paralelo muito bonito, mostrando os exemplos ali da história de Israel para nós hoje, com o Israel de hoje, né? A igreja, não é? Então, nós temos estudado algumas experiências de certos personagens do Antigo Testamento. Nós examinamos diversas consequências trágicas do pecado original do homem e dos pecados subsequentes depois do homem ter se afastado de Deus. Deus odeia o pecado e se entristece quando seus filhos cometem pecado, né? E o pecado que judia o coração de Deus é o pecado da idolatria. Êxodo 32 tem ali todo o relato, né? O pecado que entristece o coração de Deus. Êxodo 32, o povo de Israel fez um bezerro de ouro como seu ídolo, e todos passaram a comer, beber, se divertir, dançar, cometer atos imorais diante do seu novo Deus. As pessoas que fazem, que adoram ídolos, são desprezados por Deus. Então, o humanismo são aquelas pessoas que seguem o humanismo, são aquelas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Corresponde a ideais filosóficos, morais, estéticos que valorizam o ser humano. Então, o humanismo tem três principais características, que é o antropocentrismo, que é o ser humano na posição de centralidade em relação a todo o universo. Nós temos o racionalismo, que é a razão como única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo, e o cientificismo, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade. Então, o humanismo faz isso, né? Ou o homem está no centro, ou a razão é a forma como o ser humano alcança o verdadeiro conhecimento, e a ciência, né, que se afirma superior a todas as outras formas de compreensão da realidade. E com isso, Deus fica onde, pastor? Fora, né? Né? Na, Ou o homem está no centro, é mas está no verdade, centro, o conhecimento no centro, a ciência no centro e Deus. fora. Eu sempre falo que tudo isso nos leva a voltar lá no Velho Testamento, né? A história do povo de Israel. Deus levantando, chamando o povo para ser o exemplo, para ser uma bênção, uma bênção. E Deus colocou ali entre esse povo pessoas sábias, até mesmo cientistas, né? Porque na realidade, quando olhamos para José, era um, era um homem que Deus levantou para muito sábio, não é? Como outros também, Daniel, até mesmo mostra lá em Daniel que era pessoas muito inteligentes, pessoas muito cultas, né? Deus sempre levantou homens, mulheres para serem bênçãos, mas não tirá-lo do centro. Quando a própria a filosofia, a ciência ou qualquer reconhecimento humano tirando Deus do centro, torna-se realmente idolatria, não é? Ou colocando tudo isso no lugar de Deus. A ciência é fundamental
porque a ciência vai no trabalho dentro do possível, não é do possível. E Deus dá Vai até um limite, até o né? limite, mas passando do seu limite já é realmente uma maldição. Olha, já pensou na época da Torre de Babel mesmo, né? Que se for olhar para a arqueologia, a história, a capacidade deles construírem, né, E uma olha quanto torre, não tempo, é? hein? E também vamos lá antes disso, vamos olhar Noé, a capacidade de construir Isso um é aquela barco, arca. aquela arca, é Verdadeiro Deus, engenheiro. engenheiro, sábio. Mas esses homens, isto é, como Noé e Daniel, Abraão e outros homens, colocaram Deus no No centro, centro. né? O próprio Davi, não é? Sempre Salomão Salomão. E quando saiu do centro, veio a veio queda. aquele. Então assim continua a história, continua a história. E esse primeiro pecado que é da idolatria é fundamental entendermos que não dá para compreender como que pode uma pessoa, o próprio Isaías fala, né? Da madeira, do ouro, da prata ou de qualquer pedra, o próprio homem faz o ídolo, se prostra perante ele, não é? Depois queima. Depois queima. Então, é para se pensar. Isaías diz: Deus nos criou para o louvor da sua glória e Deus não permite a sua glória a outro. A Isso, seja outro. dada a outro. Então, falamos sobre idolatria. E tem mais, né? Vamos lá. Vamos ver. Até os filhos de Deus podem ter ídolos. Então, o pecado de cobiça é idolatria. Se amamos algo mais do que amamos a Deus, isso se deve à nossa cobiça. Se substituímos Deus por coisas materiais, estamos também em idolatria. Não é só coisas materiais que são ídolos. Pode ser o marido, a esposa, até mesmo o filho. Em outros casos, pode ser o amor, a fama e a honra na sociedade. Mas a ira de Deus se acende quando ele vê idolatria. Ele já nos alertou no primeiro e segundo mandamento que nós não devemos adorar a É ídolos. verdade. E quando nós falamos que quando a gente coloca coisas, substituímos Deus por coisas materiais, eu lembro daquela historinha que a gente conta lá do Buriti, que uma família queria muito um carro. É Queria muito um verdade. carro. Pastor, ora, porque eu quero um carro, eu quero vir à igreja, eu quero trazer os idosos para a igreja e tal. Então, nós oramos, a igreja orou. E essa família adquiriu um carro. Só que quando adquiriram o carro, Aí aí sumiram do templo, né? Dos cultos, das sumiram reuniões, das né? reuniões. E aí, quando nós perguntávamos, e aí? Não, rapaz, é que choveu e nós não queríamos sujar o carro. Ah, não, não dá para pôr todo mundo no carro, suja o carro, estraga o carro. Então, o carro, que é uma coisa, Passou a né? ser o seu Passou ídolo, né? O o seu seu ídolo. ídolo. É. Era lavado toda semana, né? E não podia nem vir para o templo em adoração a Deus para que não estragasse, não sujasse e ninguém rabiscasse, não amassasse e etc. e tal. Então, você vê uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente não pensa, mas estamos colocando no lugar de Deus. Então, nós temos ali o primeiro e o segundo mandamento que diz: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou na água ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Acabei de ler Êxodo 20, de 3 a 5. Então, anote na sua Bíblia Êxodo 20, de 3 a 5, e você vai encontrar isso que eu acabei de ler. Você me fez lembrar agora quando era evangelista, né? Quando estava lá na Igreja Batista de Ferreira, em São Paulo, fazia parte de um grupo de evangelistas da equipe Os Atalaias, e fui evangelizar, encontrei alguém muito religioso mesmo, e começamos a conversar, e ele falou: olha, eu não entendo, Hinaldo, porque está na Bíblia aqui, ó, que não se pode fazer imagem. Você tem foto da sua mãe, do seu pai, na sua carteira ou na parede? Eu falei: tenho.
Então, olha aí, como você está condenando nós que temos essas imagens? Eu falei, não, a grande questão não é essa. A grande questão é que não vamos confundir obra de arte, não é? Obra de arte com ídolo. Se aquela obra de arte que eu tenho, como eu gostava muito de São Francisco, né? A imagem de São Francisco, com aquele pombinho, eu achava lindo aquilo lá. Eu tenho aquela imagem, diferente ter uma obra de arte, como tê-la e ser veículo de adoração, de veneração, de passar, cultuá-la, se ajoelhar perante ela. Por isso que eu não tenho, quando eu me converti, eu tirei aquela imagem, por quê? Porque para não dar essa margem de compreensão dos outros. Mas ter a obra de arte em casa não significa que você está adorando. Tem também os pastorzinhos, pastores, né? Aquelas imagens de pastores. Acho lindo aquilo lá. O próprio Presépio. presépio, né? A questão é você adorar aquilo lá. Aí está errado. Acender velas ou fazer alguma coisa de cultuar. Aí está errado, porque culto, adoração só ao nosso Deus. Ter aí a foto do seu pai e sua mãe, se você passar a adorar, se prostrar perante ela e começar a ter aquele ritual religioso, também está errado. A questão aqui é fazer para si, isto é, para si próprio, para ser o seu Deus, né, o seu amuleto. Aí é Igual o povo contra. pediu para Arão quando Moisés subiu ao monte, né? Então, o bezerro de Façamos ouro, para né? nós um Um Deus, Deus. né? Então foi feito ali de ouro, né? É. E enquanto Moisés estava na presença do Senhor lá no monte, eles estavam ali cultuando, festejando ali o Deus que tirou esse O povo lá do Deus que Egito. tirou o povo Na do Egito. verdade, Moisés chega e ali, Dá um fim nisso tudo, então, né? tudo isso. Então a questão está aí. E também existe outro pecado que Deus não tolera, né? Não, mas aí eu vou fazer uma pergunta para Ah, fechar isso tá, aí. vamos Você lá. ama algo ou alguém mais do que Deus? Sem perda de tempo, volte-se para Deus e reedifique seu altar ao único Deus, de forma que você adore somente a Ele. E isso só será possível na plenitude do Espírito Santo. Amém. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Isaías 45:16. Eu vou até ler de novo. Isaías 45:16. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Para si próprio, para Para adoração, para o adoração. culto, né? Isso. Bom, então nós vemos que a idolatria entristece o coração de Deus. E existe outro pecado que também entristece o coração de Deus, que é o adultério, a imoralidade sexual. Esse pecado também entristece seriamente a Deus. Mais de 24 mil homens foram mortos por sentença divina em um só dia, quando pecaram sexualmente com mulheres moabitas, enquanto Israel estava acampado em Sitim. Então, Deus tinha pedido para eles não se contaminar com mulheres de outros povos, né? Então, nós vamos ver número 25, de 1 a 9. Eu vou jogar aqui também para que vocês possam ler junto comigo. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher.
Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Então, olha só, Deus já tinha pedido tanto para eles não se misturarem. E o negócio que até se tivesse uma certa amizade, mas o que, que acontecia? Eles começavam a se relacionar com as mulheres, praticavam imoralidade sexual e, além do mais, comiam e se prostravam perante os deuses dos outros povos, que no caso aí o deus Baal Peor, qual Era, entristeceu por demais o é coração de porque era a Deus. forma de culto deles, a orgia fazia parte do culto deles, desses deuses, né? Enquanto Deus pede a santidade do povo, o povo se mistura com um povo que crê e segue, e cultua um Deus que, na realidade, não é nada, porque o apóstolo Paulo diz, né, lá em Coríntios, que os ídolos para o povo Deus não é nada. Então o povo corria atrás de quê? De Do nada. nada, apenas para satisfazer os desejos da carne. Mas quando olho para o texto que você leu lá no início, lá em 1 Coríntios 10, que diz que Deus é fiel, não é? Deus sempre quer levar o povo à compreensão que isso não vale a pena. E sempre com a sua mão estendida, ao ponto de Isaías dizer que a mão do Senhor e o ouvido do Senhor, a mão não está encolhida, nem o seu ouvido o quê? Fechado, Fechado. para não atender, porque Deus quer abençoar. Ao ponto também lá no Velho Testamento, quando em um certo momento foi colocado à disposição do povo, olha, aqui está a bênção, aqui está a maldição. Escolhe a bênção para que vocês possam viver. E escolher a bênção é escolher a obediência à vontade de Deus, ao querer de Deus. E a maldição é sair Se recusar, do é. foco para o qual ele foi chamado, né? Israel, que é para cultuar a Deus. Lembra lá no Egito? Tirando o povo para prestar culto, para servir ao Senhor. E promete lá o texto que nem as sandálias nem as roupas iriam Se se gastar. gastar e não iria faltar aquilo que era necessário para essa caminhada. E o povo nessa caminhada, em vez de confiar no Deus dos milagres que eles viram seus antepassados provarem a misericórdia de Deus, e o povo se afastando, o povo sempre na rebeldia. O pecado da idolatria e o pecado do adultério, da imoralidade. Tantos morreram em um só dia, não é? 24 É mil. verdade. Então, o corpo do cristão, né, daquele que crê em Cristo Jesus, foi comprado com o precioso sangue de Jesus, de modo que ele se torna templo do Espírito Santo, que habita em nós e nos tornamos filhos de Deus e membros do corpo de Jesus Cristo. Por isso que precisamos cuidar dos nossos corpos, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus ensina que todos os pecados são fora do corpo. Mas o pecado sexual é um pecado contra o nosso próprio corpo. Cometer esse pecado significa desprezar o Espírito Santo que habita em nós e desafia sua santidade, profana seu templo, o que destrói a pessoa. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Então, o pecado sexual corta o relacionamento da pessoa com Deus, destrói sua vida, sua autoestima, a sua consciência fica danificada, causa grandes prejuízos à família e à sociedade. Os atos imorais de homens e mulheres desfazem casamentos e quebram a comunhão conjugal. Então, nós devemos estar sempre vigiando e orando para não cairmos nesse tipo de tentação, nesse tipo de pecado. E qualquer um de nós está sujeito, mas por isso devemos vigiar e orar. Pastor, tem outro pecado que deixa muito triste o coração de Deus. É o pecado de provar, não é? A Deus. De ali, Não é? né? Nós devemos então evitar o pecado de provar a Deus. O povo de Israel provou Deus em relação até à comida, né? Eles contenderam com Deus, reclamaram que Deus os havia tirado do Egito para morrer de fome no É deserto. verdade. É. Então Deus mandou maná, mandou codornizes, e mesmo diante dos castigos, eles continuaram
provando Deus. E aí foram picados por serpente, que nós já estudamos aqui no passado, né? No Foi. 14, na aula 14, foram picados por serpentes, foram atacados por praga no Acho que foi na deserto 13, e acabaram morrendo. Então, se chegamos a Deus apenas para receber as bênçãos materiais, isso também é provar Deus. Porque nas horas de dificuldade, nós devemos louvar ao nosso Pai do céu e dar-lhe graças pelo que ele está fazendo em nossa vida e jamais prová-los como o povo fez, né? Porque Deus, ele é fiel em cumprir suas promessas. Se ele prometeu que ia tirar o povo dali e ia conduzir esse povo para uma terra onde manava o leite, ia ter E o mel. o mel com E eles fartura. ficavam duvidando isso o tempo todo, né? E o povo viu logo quando saiu do Egito. Aliás, antes de sair, o primeiro povo, né, viu ali Deus mostrando que ele era Deus, através das pragas, né? E mais adiante, quando chegou ali no Mar Vermelho, o que aconteceu? O O mar mar se se abriu. abriu, mas Outra manifestação manifestação, de milagre, fora as né? demais, e da caminhada durante a noite, a, a, a luz, né? A O tocha de tocha fogo, de né? fogo, né? Ali À noite. guiando o E povo, de dando dia, claridade. o E durante o sol com a dia, nuvem, né? O sol com a nuvem para as nuvens proteger. protegendo. E muitas coisas E aconteceram. isso durou toda a Que a caminhada, né, água, pastor? tirando a água ali da pedra, né? Tantas coisas, o maná, tantas coisas. O povo sempre Reclamou. reclamando. E vamos ver outro também, que é o pecado da Da murmuração, né? O murmuração. ressentimento, a murmuração. Então, murmuração e ressentimento entristecem a Deus também. Nós não podemos crescer espiritualmente se nós alimentarmos ressentimentos. Se houver ressentimento entre o casal, o amor logo esfriará. Se os filhos se ressentirem contra os pais, o relacionamento se tornará tenso e o cuidado e o amor dos pais também vai esfriar. O ressentimento quebra a união entre os cônjuges, cria distância entre pais e filhos e causa rompimento nas amizades. Então, o povo de Israel murmurou contra o Senhor, e isso fez com que eles perambulassem no deserto. Pastor, nós temos um dado interessante aqui. Eles demoraram 40 anos para atravessar o deserto. Hoje em dia, de ônibus, aquele caminho que eles fizeram dura 16 horas. É verdade. Eles poderiam atravessar aquilo ali em um mês e meio andando. Então, por quê? Os quilômetros que separam o Egito de Israel é aproximadamente 500 quilômetros, dependendo das rotas, né? Tem algumas rotas que são menores, outras maiores. E, obviamente, não justificam 40 anos de caminhada. Com certeza, as caravanas daquele período faziam esse trajeto cerca de mais de um mês, um pouco. Mas o povo hebreu, né, o povo de Israel, eles murmuraram contra o Senhor e contra Moisés. Então, em vez de seguirem em linha reta, eles ficaram andando em círculos. Né? Todos os homens com mais de 20 anos, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto e não alcançaram nem viram a terra prometida. A própria Miriam, irmã de Moisés, ela foi punida com lepra porque ela falou contra Moisés. Até depois Arão veio, pediu, né, intercedeu por ela, e ela ficou fora, mais de 10 dias fora ali do arraial, para esperar passar o período de purificação e tal. Então, por quê? Ela murmurou contra o próprio irmão, que era o seu líder. Então, o pecado da murmuração neutraliza as bênçãos e nos manda para o deserto, né? Para aquele período de dificuldade, de situações difíceis, né? E quando essas dificuldades, essas situações difíceis já chegam a nós, nós devemos mesmo assim dar graças a Deus por sua bondade, ao invés de nos ressentir e nos queixarmos contra a situação. Eu lembro que uma vez o pastor Rinaldo pregava assim, nós temos que agradecer, porque se nós não temos como que você falava? O arroz tem o feijão, se não tem a carne, mas tem o ovo. Se não tem tal coisa, tem a farinha. O Senhor nunca nos deixa sem
total alimentação. Aquilo que é Alguma coisa necessário para a vem. nossa sobrevivência, né? Para a nossa Exatamente. caminhada, E né? nós tivemos grandes experiências lá em Três Lagoas, Hoje né? mesmo eu falei para alguém, né, que a questão de Deus nunca desamparou. E quando você se sente angustiada, às vezes até mesmo um sentimento de culpa, porque o povo de Israel também voltava, muitos voltavam, pedia perdão e Deus atendia e assim o barco continuava. Quando eu falo barco, assim, a A jornada jornada. continuava, ao ponto de entrar só Caleb, Josué, Josué e aquela Caleb, geração menos de 20 menos de anos, 20 anos. Quer dizer, e uma nação que você vai ver os livros ali do Velho Testamento, olha, Deus sempre multiplicava, o povo crescia, o povo crescia mesmo, o povo judeu, né? Ainda hoje é uma bênção. E hoje é a igreja. Hoje o nós povo, o somos Israel de igrejas. Deus, hoje no sentido espiritual, é a igreja. Essas promessas de Deus estar com esse povo continua. O próprio Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E diz lá, o próprio Hebreus diz lá que, se tratando de Jesus, ele não nos deixará e nem nos desamparará, não é? Então, olhando para esse prisma e falando com essa pessoa hoje, falando para ela, olha, não tenha sentimento de culpa, porque Deus em Cristo já levou sobre ele todas as nossas mazelas. O Nossa, que lhe resta é você voltar para o caminho, é você pedir perdão e sentir, pedir a Deus que ele te dê o refrigério do perdão e continuar o barco. Era isso que o povo fazia, se arrependia e graças ao bom Deus, hoje estamos vendo aí, tivemos oportunidades, né? Como gentios, vamos falar assim, de aceitar Jesus. E aceitando Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E nos tornando filho de Deus, fazemos parte do novo Israel. Graças a quem? Esse povo que Deus sempre teve um propósito para com eles, né? então, a palavra de Deus não é um conjunto de leis ou tampouco um jugo pesado. A palavra de Deus é o nosso elemento cotidiano, é a nossa fonte de vida. Nós devemos permitir que a palavra se torne o espelho que reflita a nossa verdadeira condição e nos arrependemos em seguida. Então, nós devemos edificar de novo aquele altar puro, santo de adoração, de qual o nosso Pai Celestial se agrada. Nós devemos estar sempre revendo, né, os nossos conceitos, Sem o dúvida. nosso modo de vida e vendo o que Deus quer que nós façamos e como que Ele quer que nós É sejamos. verdade. Então, hoje nós vimos algumas consequências da queda do ser humano. Por que nós caímos? Porque nós erramos. Porque nós cometemos o pecado da idolatria, lembrando que idolatria não é só ídolos, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. O pecado do adultério, da imoralidade sexual, lembrando que nós devemos fugir dele, correr, se manter longe. O pecado de provar a Deus, de murmurar, de questionar, de ficar cobrando a Deus, né? Então, se uma dessas coisas você tem na sua vida, se refere a você, compartilhe com o Senhor, se arrependa e volte a erguer um altar do seu coração para louvor e adoração ao nosso Amém. Deus. Olha que coisa tremenda, fechando aqui, porque iniciamos o texto, a nossa aula hoje, tratando de um texto que Paulo estava falando do exemplo do povo de Israel, né, trazendo para a igreja, É, mostrando um relato do que houve. E no versículo 10 diz claramente aqui, ó, 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui não é só questão do adultério, é também da idolatria, de qualquer pecado, de da qualquer coisa, murmuração, né? de tudo aquilo que você não reconheça a fidelidade de Deus como Pai, aquele que
quer o melhor, porque diz o texto em 1 Coríntios 1:9, Deus é fiel para com quem Ele chamou. Ele chamou você para essa graça, essa compreensão de viver com Ele, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para você. E também Deus é fiel nas horas de provações. O povo de Israel deveria ser mais paciente, não é? E olhar para o que Deus já tinha feito nos seus antepassados, na sua própria história. Então, Deus é fiel nas horas das provações. Deus nunca desamparou e nem vai desamparar seu povo. Deus é fiel em sua santidade, enquanto o povo saía da presença de Deus, ia para os dias, não é? Deus chama para andar com Ele. Se andarmos com Ele, estaremos também tendo uma vida de santidade. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Deus não tarda, Ele cumpre na hora certa aquilo que Ele prometeu e tem para nós. Deus é fiel nos sofrimentos. Paulo diz, Pedro diz claramente sobre isso. Deus é fiel no momento do sofrimento, diz a palavra que Ele está bem perto no momento da angústia, como diz lá no livro de Salmos 146, versículo 1, Ele está bem presente no momento da angústia. Então, Ele é fiel. Deus é fiel mesmo quando nós, como servos deles, como o novo Israel, somos infiéis. Deus é fiel. Agora nos resta sem dúvida, se Deus é fiel, chama para andarmos nessa fidelidade dele, compreender e glorificá-lo. Fazemos ao contrário, estaremos o quê? Sofrendo as consequências como o povo de Deus, no Israel, como nação sofreu, e qualquer outro, como cristãos ou não cristãos, sofre as consequências, sabendo certo e praticando o errado. É isso aí, pastor. Amém. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Hoje de manhã, hoje à noite, às 18 horas, nós aguardamos vocês. Hoje nós ainda estaremos ministrando culto de forma online. Nós queremos crer que o Senhor estará abençoando de tal maneira, pastor Timóteo, sua família, que no dia 11 já haverá culto presencial e ele estará presente ministrando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por enquanto, o pastor Rinaldo e a Ivone estarão hoje às 18 horas com o tema Lutar Sempre, Desistir Nunca. Então, nós hoje estaremos no culto dominical às 18 horas com vocês. E nós vamos disponibilizar a aula da EB Digital para que você possa assistir a hora que você quiser, vai ficar gravado no YouTube e você também pode retransmitir aos seus as pessoas que vocês quiserem. E o nosso culto dominical de hoje às 18 horas será ao vivo pelo YouTube. Então, nós vamos mandar o link para vocês, né? O pessoal da Quarta Batista, os nossos amigos, as pessoas que estão nos seguindo, nós vamos mandar o link e vocês terão a oportunidade de assistir ao vivo a mensagem que nós vamos ministrar hoje à noite. Continue orando pelo pastor Timóteo, pela Silvia, Rafa, Lívia, Timóteo, Daniel, para que eles possam, essa semana, serem revigorados, serem fortalecidos e estarem de volta, saudáveis, com toda aquela alegria e disposição para enfrentar, né, os novos desafios que estarão vindo pela frente. Queridos, estamos chegando ao término dessa mais uma aula, de uma reflexão, não é? E que Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus assim permitir. Shalom, a paz, meus queridos. A paz.